Leitura da palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Convido você, mesmo sentado, mas com toda a reverência à palavra de Deus, a nós estudarmos essa porção. Nós estamos, na noite de hoje, dando continuidade à nossa série de mensagens, intitulada O Livro de Lucas. Tivemos uma breve pausa na semana passada, tendo em vista a celebração pascual, mas hoje retornamos com a nossa série. Lucas capítulo 15, versos 11 ao verso de número 32. Eu estou lendo, especialmente na noite de hoje, o texto sagrado na versão Almeida Revista e Atualizada. Se você não tem acesso a esse texto, está projetado. Você pode acompanhar também pela nossa projeção. Lucas capítulo 15, verso de número 11 ao verso de número 32. Diz assim a palavra do nosso Deus. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai o novilho cerrado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, que privilégio é para nós cultuarmos o Senhor, estarmos diante daquele que era, que é e que há de vir. Deus onipresente, onipotente, onisciente, que aceita o nosso culto, a nossa adoração, derrama perdão de pecados, aceita o nosso louvor. Nessa noite, ó Pai, pedimos ao Senhor que mais uma vez comunique graça aos nossos corações e use deste texto, ó Pai, para nos falar a Tua palavra, que é a verdade. Que, ó Deus, o Senhor me dê facilidade de comunicação e de entendimento ao meu coração e ao coração dos meus irmãos, para que saiamos daqui prontos a viver uma vida que te agrade, para experimentarmos, ó Deus, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós oramos, clamando assim em nome de Jesus. Amém
e amém. Como seria bom se na criação de filhos, ao descobrirmos que nós seremos pais, nós recebêssemos um manual de instruções. Eu me lembro quando no ano de 2024, junho de 2024, Larissa veio com a notícia: seremos papais. E foi maravilhoso. Eu havia acabado de chegar do culto na igreja, ela havia preparado tudo, andou uma longa distância no sol de meio-dia, sem me contar, e naquela noite, ao abrir a porta de casa, estava lá o exame, positivo. Quando eu abri, irmãos, duas coisas me vieram à mente. A primeira pergunta: você está grávida? E a segunda: eu não dou conta. Eu não estou preparado, eu não me sinto preparado. Como seria bom, queridos, se nós preparássemos cursos, livros, treinamentos elaborados, se nós tivéssemos um manual de instruções do que fazer em cada momento da paternidade. Como seria bom. Mas a grande verdade é que, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos criar os nossos filhos. Não é pelos nossos próprios esforços, não é pelo nosso dinheiro, não é pela melhor educação, não é pela melhor qualidade de vida. Tudo isso é muito bom e, de fato, nós temos que nos esforçar mesmo para dar o melhor para os nossos filhos. Até porque, se tem algo que muitas vezes nós aprendemos em casa, é de que nós devemos dar para os nossos filhos algo melhor do que aquilo que nós recebemos dos nossos pais. Mas a grande verdade, irmãos, é que o que sustenta os nossos filhos, que dá condições a eles de crescerem e de se desenvolverem, é a graça e a misericórdia de Deus. É Deus quem dá a eles o devido crescimento. É por isso que o Salmo de número 127, lá no versículo de número 3, declara, um texto muito conhecido da Bíblia, que herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Salmo 127, verso 3. E hoje, meus queridos, nós estamos diante de um texto que está falando para nós sobre pais e filhos, sobre o relacionamento de dois filhos com o seu pai. Um dos textos bíblicos mais conhecidos de toda a história da humanidade, a parábola do filho pródigo. É claro que eu não poderia deixar de citar aqui, queridos, o quão incapacitado eu me sinto para expor em específico esse texto aqui. Por quê? Porque, como diz o antigo ditado, eu me sinto hoje um papai fresco. Um papai fresco, um papai de uma criança de 1 ano e meio quase, um pai de uma criança pequena ainda. Como nós seríamos ricamente edificados se tivéssemos aqui alguém com vastos anos de experiência na vida paterna para falar para nós um pouco sobre o grande desafio da paternidade. Mas a minha esperança e o meu sincero desejo é de que a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, seja encorajadora para você, querido pai, querida mãe, que me ouve na oportunidade de hoje. Porque o que o texto vai nos mostrar e vai nos trazer aqui são algumas orientações para nós desenvolvermos uma paternidade que seja fiel. É claro que várias perspectivas, e com certeza você já ouviu esse sermão de várias perspectivas poderiam ser exploradas aqui. Você pode ouvir esse sermão por diversos pregadores, com diversas explanações diferentes, porque esse texto aqui, queridos, ele é riquíssimo. Mas sinceramente eu acredito que uma das grandes lições que a parábola do filho pródigo nos dá é a de trazer para o nosso coração como pais algumas orientações para nós vivermos uma paternidade que seja fiel. E esse é o tema que eu gostaria de rapidamente meditar com você na oportunidade de hoje. Orientações para uma paternidade fiel. Quem está narrando essa história aqui, queridos, é o Senhor Jesus. E o que Jesus começa nos dizendo aqui é que havia um homem com 2 filhos. O filho mais novo, desejoso por viver uma experiência com os prazeres do mundo, pede ao pai que lhe dê a sua parte na herança, e diz o texto que então ele sai de casa. Porque diz a Bíblia que o pai, de forma generosa, ele reparte os haveres e despede o filho, e passados não muitos dias, esse filho parte para uma terra distante. Aquele filho então, ele dissipa todo o seu dinheiro da herança, e depois de consumir tudo, diz o texto, por conta de uma grande fome que chegara naquela terra, ele começa então a passar necessidade. E ao cair em si, o jovem então, depois de passar tamanha fome, tamanha necessidade, em um dado dia, quando diz o texto para nós, ele se depara com o desejo de comer lavagem de
porcos, é o que nos diz aqui a Bíblia, o rapaz ele volta para casa. Ele se humilha diante do seu pai, na expectativa de ser recebido agora como um criado e não mais como filho. Mas a história nos conta que o pai, ao receber o seu filho, ele dá uma grande festa, porque aquele que antes estava com o seu coração resoluto em viver regaladamente, agora ele deseja retornar para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Contrariado, o irmão mais velho, quando vê tudo isso acontecer, ele discute com o seu pai, tendo em vista o fato de se sentir desprezado por ver o seu irmão sendo recebido com festa e alegria. E aí então, a parábola termina com o pai grato, com o filho mais novo sendo recebido e com o filho mais velho amargurado. Contudo, o pai celebra independentemente de quais eram as circunstâncias, porque antes a sua casa vivia luto e morte, mas agora a sua casa desfruta de vida e de salvação. Eu acho muito interessante, irmãos, o que um dos comentaristas desse texto, chamado Riley, ele afirma, quando ele declara que essa parábola, ela tem sido chamada de, ao longo da história, a parábola do filho pródigo, mas seria melhor se ela fosse chamada de a parábola do pai maravilhoso, o pai maravilhoso, porque de fato um dos grandes ensinamentos que esse texto vem nos dar, queridos, é o de como nós pais podemos viver uma paternidade fiel a Deus. Mas mais do que isso, esse texto ele declara como que dirigidos pelo Senhor nós podemos encorajar os nossos filhos a viverem uma vida de submissão a Deus acima de todas as coisas, amando a Jesus de todo o seu coração. Vivemos um momento na história dificílimo no que diz respeito à criação de filhos, porque muitos pais estão sendo levados pelo excesso de opiniões. Tem muito pai hoje que está com medo de errar. Outros deixam-se levar pelas mudanças das mais variadas na forma de se educar. Parece que hoje você não sabe se você educa o seu filho em casa, se você educa o seu filho na escola, se você educa o seu filho em cursos extracurriculares. Nós vivemos praticamente uma confusão, em certo sentido é o que nós podemos dizer. Mas para tornar tudo isso no cenário que nós vivemos ainda mais complicado, nós percebemos que muitas vezes, parece que ao olharmos para as nossas crianças que acabaram de sair daqui, nós vemos nelas muitas vezes faltas de referências. Parece que falta muitas vezes no coração delas, faltas de referências sólidas de formação pessoal, de formação moral, de formação espiritual, de formação de caráter, de formação de responsabilidade. Para piorar ainda o cenário, existem aqueles que desejam terceirizar as responsabilidades que são de dentro de casa, de ensinar, como a Bíblia declara, a criança no caminho em que deve andar. A Escritura nos ensina, queridos, que a criação de filhos, ela envolve disciplina, amor, mas acima de tudo, exemplo. É isso que nos ensina a Bíblia. Porque sem esses pilares bem definidos pelos pais, não por terceiros, mas pelos pais, sem esses pilares bem definidos, o relacionamento paternal, ele haverá de se direcionar ou para uma rigidez não fundamentada, faça porque eu te mando, ou para uma permissividade liberal. Sabe qual que é o resultado disso? Adolescentes confusos, jovens indecisos, adultos imaturos. É por isso que esse texto, eu acredito, a parábola do filho pródigo, esse texto ele nos dá luz, ele nos dá direção, porque esse texto ele vai apresentar algumas orientações muito precisas para que nós possamos viver uma paternidade que seja fiel à palavra de Deus. Pastor, mas eu não sou pai, então esse texto não é para mim. Não, esse texto é para você, porque esse texto é para quem é pai, mas esse texto é também para quem é filho. E assim como esse texto instrui aos pais, esse texto também instrui aos filhos. Por favor, então, mantenha a sua Bíblia aberta e vá acompanhando à medida que nós expomos o texto. A exposição a partir do tema, orientações para uma paternidade fiel. Em primeiro lugar, então, o que esse texto nos ensina é que uma paternidade fiel, ela precisa dar direção sem perder a correção.
Uma paternidade fiel, ela precisa dar direção sem perder a correção. O texto começa nos contando, veja o verso de número 11, que certo homem tinha 2 filhos. Nós não sabemos ao certo como, mas nós sabemos que ambos os filhos, os 2 filhos, eles conheciam o caminho da fé. Ambos haviam, de certa forma, sido instruídos desde a infância na direção e no amor de Deus para com eles. E nós sabemos disso porque, por favor, veja que por 2 vezes o pai reconhece que o filho havia vivido regaladamente, porque o pai diz, antes ele estava morto, é o que o texto declara, mas ele reviveu. E nós podemos perceber isso pelo texto sendo mencionado. Por favor, observem em sua Bíblia, tanto no versículo 24, quanto no versículo de número 32. Porque o verso 24 diz que quando o filho mais novo é recebido pelo pai, que dá uma festa em gratidão pelo seu retorno, ele declara, você pode ler comigo, o texto também está projetado aqui, juntos leiamos, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha o verso 32, no verso 32 o pai repete isso para o filho mais velho, dizendo, o teu irmão estava o quê? Morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas o que nos faz ter certeza também da instrução que aqueles filhos tinham na fé, além disso, nos versos 24 e 32 também, é o reconhecimento que o filho mais novo tem quando ele passa por toda a dificuldade que sobrevém a ele, porque diante dos seus problemas ele declara, por favor, veja o versículo número 18, o verso diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, versículo 19, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Reconhecimento de pecado, irmãos, é o que está acontecendo aqui. Só quem tem fé verdadeira é quem reconhece pecado, e isso acontece no coração daquele jovem, que nós não sabemos ao certo como, mas desde a tenridade, com certeza havia sido instruído na fé no Senhor. Esse pai então, diz o versículo 11, tem 2 filhos, e diz a escritura que um deles perde a direção, está aí no versículo número 12 e no versículo número 13, os versos 12 e 13 contam que o filho mais novo toma sua herança, sai de casa e dissipa tudo, vivendo, veja o final do verso de número 13, dissolutamente. A ideia aqui, queridos, é a de fato viver por desfrutar as regalias e os prazeres passageiros do mundo. Contudo, não somente há um preço muito caro por abraçar o caminho da dissolução, mas também, queridos, a dificuldade ela sobrevém a quem não tem direção. É por isso que uma paternidade fiel, ela precisa dar direção sem perder a correção. Obviamente eu não estou falando aqui que a decisão daquele pai foi errada, ou que ele não corrigiu seus filhos da forma apropriada, e por isso aconteceu o que aconteceu. Eu não estou culpando o pai aqui não é nada disso. Mas o que o texto claramente nos conta é que o filho havia perdido a direção, e ele é corrigido pelo curso da própria vida. A vida corrige ele. É o que está aí, basta você ler os versículos de número 14 e 15, olhe para a sua Bíblia, que você vai perceber. Quem vive regaladamente, irmãos, abraçando o pecado e o caminho da dissolução, vai experimentar o dano das suas decisões, e quem diz isso não sou eu, é a própria Bíblia, a palavra de Deus. Se você está aí aberto em Lucas, por favor, abre comigo lá no livro de Provérbios, para aí, nós estamos na igreja presbiteriana, então a gente tem que folhear muito a Bíblia mesmo. Vai lá para o livro de Provérbios, olha só, Provérbios 21, os versos de número 16 e o verso de número 17 também serão projetados aqui. Olhe só o que a Bíblia fala sobre o viver regaladamente. Provérbios 21, 16 e 17. A Bíblia diz, veja só, o texto está projetado. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. Quem ama os prazeres, o que vai acontecer, irmãos? Empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite, jamais enriquecerá.
Ainda em Provérbios capítulo 4, você está aí no capítulo 21, vá para Provérbios 4. Em Provérbios 4, verso de número 20 ao verso 23, a Bíblia também declara algo interessante sobre o viver regaladamente e a necessidade da obediência. E do filho que você está me ouvindo aqui, eu falei que essa palavra é para você também, obedeça os seus pais. Olha só o que diz Provérbios 4, instruções para filhos. Filho meu, atenta às minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. E aí vem o verso de número 23, um dos textos mais conhecidos de toda a Escritura, que diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quem vive abraçando o pecado, colhe danosas consequências. Danosas consequências. E é isso que acontece na vida daquele filho mais jovem. Volte para Lucas. Diz a Bíblia que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Uma das coisas mais impressionantes que nós vivemos durante a paternidade é ver os nossos filhos seguindo o nosso comportamento. Isso é maravilhoso, isso é interessante demais. Não sei se você que é pai, que está me ouvindo aqui, se você já teve a oportunidade de testemunhar isso, mas você ver um comportamento seu no seu filho. Você olha para ele e fala assim, mas sou eu. E o pior, quando o comportamento é pecaminoso. No coração do seu filho, você olha, semelhante a você, a mesma coisa que você. Semelhante àquilo que você é ou que você já fez como filho. As minhas manhãs eu tenho tido o privilégio de poder cuidar do meu filho enquanto a esposa trabalha. Eu louvo a Deus por esse privilégio, afinal a nossa família é o nosso primeiro ministério. E nessa semana, durante a semana eu fui fazer um passeio com o Conrado de manhã. Ele está começando a andar, é maravilhoso ver isso, desfrutar disso. E ele está começando a andar e as minhas costas estão começando a doer, logicamente. Mas eu tive o privilégio de passear com ele, nós então estávamos numa área e eu deixei ele andar sozinho. E eu disse a ele, não vá até aquele determinado ponto ali. Não vai, papai está aqui com você, não vai até aquele determinado ponto. O que ele fez? Ele foi, justamente para aquele determinado ponto. E o que aconteceu? Desobedeceu e caiu. Eu peguei ele nos braços, acalmei ele, coloquei novamente no chão e disse para ele, não vai até aquele ponto ali. E o que ele fez? Ele foi, onde eu falei para não ir. Mas quando ele chegou bem no lugar onde ele estava prestes a cair novamente, ele parou, me olhou e voltou. Da mesma forma, o que o texto nos conta aqui, irmãos, é que o filho mais moço, que havia perdido a direção, ele fora corrigido pelo curso da própria vida, e louvado seja Deus, porque em diversas vezes o próprio Deus é quem coloca dificuldades na vida dos nossos filhos, para que eles voltem a atenção para a fé e convertam-se novamente ao Senhor. É o que acontece aqui no versículo de número 17. O versículo 17 diz que ao se deparar com as suas escolhas erradas e desejar por conta dessas escolhas comer lavagem de porcos, no verso 17 a Bíblia diz que aquele jovem ele cai em si, ele chega no ponto que ele não deveria ir, ele olha e ele volta, e aquele jovem ao cair em si, ele diz, quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. O grande problema de todos nós como pecadores, falhos que nós somos, é o de muitas vezes tomar decisões apoiadas pelo nosso próprio coração. É aí que nós precisamos, queridos, nos lembrar do que nos ensina o profeta Jeremias, de que enganoso é o coração mais que todas as coisas, desesperadamente corrupto. É como já nos alertaram o professor João Calvino, certa vez dizendo que o coração é uma fábrica de ídolos,
Por isso, querido pai, querida mãe, não permita-se levar pela ilusão de que seu filho é bonzinho. Não é. Ele é pecador. Ele carece da graça, e para que você desenvolva uma paternidade fiel, é necessário que você dê a ele direção, sem perder a correção. Sem perder a correção. A Bíblia orienta aos pais, lá em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Existem, meus irmãos, algumas implicações muito sérias desse texto bíblico, e eu queria levantá-las aqui rapidamente. Provérbios 22, 6. Por favor, preste atenção. Lembre-se do texto. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, o jovem aqui, não se desviará dele. Tem algumas implicações que eu queria que você guardasse no seu coração desse texto. Primeira implicação: a criança que tem que ser ensinada. Ensina a criança. A Bíblia não diz ensino adolescente. A Bíblia não diz ensino jovem, ensino adulto. É claro que existe ensino bíblico para adolescente, para jovem, para adulto, para todas as faixas etárias, e tem que ter mesmo. Por isso que a gente tem toda terça aqui culto de adolescentes, tem que ter mesmo. Mas o que esse texto está nos dizendo é que quando nós falamos de educação cristã, o momento de se introduzir o coração no Evangelho é na infância, é a criança. Por isso, querido papai e querida mamãe que está me ouvindo aqui na noite de hoje, eu sei que você gosta de dormir até mais tarde no domingo de manhã. Eu sei que sua semana foi puxada, mas o seu filho precisa vir para a escola dominical. É aqui que ele vai aprender os princípios elementares da fé. E a responsabilidade é sua em trazê-lo aqui. Ensina a criança. Segunda implicação desse texto: o filho que foi ensinado, ensina a criança no caminho que deve andar. O filho que foi ensinado, mas que se desviou, ainda que esse filho seja corrigido, lembra lá? Direção sem perder a correção. O filho que foi ensinado, mas que se desviou, o filho que desviou, esse filho não deve trazer peso espiritual ao pai. Não deve. Preste atenção, meu irmão. Deus é quem sustenta os nossos filhos no caminho da fé. É Deus quem sustenta. É a vontade dEle, não é a sua vontade. E se o Senhor permitiu que o seu filho se afastasse por um tempo dos caminhos da fé, saiba, é a vontade dEle. E louvado seja o Senhor. Aquele pai havia dado a direção. Nós não podemos afirmar que ele perdeu a correção. Tem muito pai que dá a direção, dá a correção, e o filho ainda se perde. Mas pela vontade de Deus, maravilhosa vontade de Deus, um filho que viveu regaladamente, voltou. Por isso, querido pai, querida mãe, a criança que foi ensinada, mas que se desviou, por mais difícil que seja, essa criança não deve trazer peso ao pai. Deus é quem vai sustentar o seu filho no caminho da fé. E aí fica uma lição aqui, meu irmão, não é o pastor não, tá? Não é o presbítero não é a igreja, não é nem mesmo você, é Deus quem sustenta os nossos filhos na fé. É Deus quem sustenta os nossos filhos na fé. E por mais doloroso que seja ver os nossos filhos caírem, o que a gente precisa fazer é orar. É por isso que amanhã tem Projeto Ana. Mães que oram pelos seus filhos. E essa é a terceira implicação. Precisamos orar pelos nossos filhos. Querido pai, querida mãe, pare de terceirizar uma responsabilidade que é sua. Repito, não é o pastor, não é a igreja que vai ensinar a fé para o seu filho, mas é você. Você precisa orar pelos seus filhos e você precisa orar com os seus filhos.
Aquele pai, sem dúvida nenhuma, o fazia, e nós também assim devemos. Precisamos crer que Deus é quem governa, Deus é quem sustenta, Deus é quem guarda as nossas famílias e os nossos filhos. Deus assim nos dá condições para que nós possamos dar direção sem perder a correção. Mas essa passagem nos ensina uma segunda lição. Se em primeiro lugar o texto nos ensina que uma paternidade fiel precisa dar direção sem perder a correção. Em segundo lugar, olhe para o texto. A parábola nos ensina que uma paternidade fiel precisa ter compaixão sem perder a razão. Uma paternidade fiel precisa dar direção sem perder a correção. Mas uma paternidade fiel precisa ter compaixão sem perder a razão. Versículos 22 a 24. E também os versículos 31 a 32. Nós percebemos isso, compaixão sem perder a razão, porque agora o filho mais moço, diz o texto, ele volta então após ser corrigido pelo curso da própria vida, pela mão de Deus, e o pai agora o recebe, e diz o texto no versículo de número 20, após aquele filho ter se quebrantado diante do pai, no versículo 19, diz o texto, no verso 20, que o pai, quando o avista, olha só o que o pai faz, compadecido, ele corre, ele abraça e ele beija o filho. É um sentimento de compaixão aqui, e assim precisa ser uma paternidade fiel. Uma paternidade fiel precisa ter compaixão sem perder a razão. Não é uma compaixão cega, é uma compaixão sincera. O pai aqui não está simplesmente, já ouviu essa expressão? Passando pano. O pai não está passando pano nos erros do filho. Ele não é isso que ele está fazendo. O pai aqui está diante de um filho quebrantado, um filho transformado, um filho que de fato foi despertado pelo amor do seu pai terreno, mas também foi despertado pelo amor do pai celestial. Ele está quebrantado, e é por isso que o texto utiliza aí a palavra compadeceu. Essa palavra ela é muito importante. Se você tem o costume de sublinhar a sua Bíblia, pode riscar essa palavra aí, ela é muito importante no texto. Ela é uma das palavras-chave do texto, porque essa palavra ela tem o sentido de misericórdia. Aqui o pai está agindo com misericórdia, é um pai fiel que tem misericórdia pelo seu filho, porque esse filho reconhece de maneira sincera e de maneira quebrantada o tamanho amor do seu pai. Veja, meu irmão, minha irmã, se não é isso que Deus faz por nós em Cristo Jesus, é um ato de Deus aqui, compadecer-se de nós, quando Ele envia Jesus e derrama o sangue precioso dEle na cruz do Calvário. Deus se compadece de nós, irmãos. Deus tem misericórdia pela minha vida, pela sua vida. E misericórdia e graça são termos que quase são sinônimos, são muitas vezes utilizados ao longo da Escritura. Aqui a ideia é de que Deus está derramando misericórdia sobre os seus filhos, assim como aquele pai derrama misericórdia sobre o seu filho. Misericórdia, irmãos, é quando não se dá aquilo que se merece. Isso é misericórdia. Como eu falei, graça e misericórdia são palavras que andam juntas, porque graça é quando se recebe sem se merecer. Misericórdia não, misericórdia é quando não se recebe o que se merece. O que o filho merecia por ter deixado o lar, por ter desperdiçado os bens do pai, sem dúvida nenhuma era o abandono. Mas o pai recebe ele com graça, compadecendo-se. O pai recebe ele com misericórdia, compadecendo-se, porque o pai não dá para ele aquilo que ele merece. Misericórdia. É o que Jesus Cristo faz na cruz, quando Ele nos dá salvação. Ele derrama sobre nós da graça salvadora, dando-nos agora condições de nós sermos aceitos pelo Pai. Você só está aqui na noite de hoje, ouvindo essa mensagem, porque a graça do Senhor Jesus foi manifestada ao seu coração. Você só está aqui na noite de hoje ouvindo essa mensagem, porque a misericórdia de Deus foi derramada sobre a igreja. Merecíamos a condenação do inferno, mas Ele derramou sobre nós misericórdia e nos deu vida e vida em abundância. E é muito bonito ver como isso é manifestado aqui no texto. Essa compaixão sem perder a razão. Porque veja o versículo de número 22, olhe para a sua Bíblia. O versículo 22
É um versículo onde o pai mostra o quanto aquele filho é precioso. Porque o pai aqui, ele prioriza valores eternos e não valores terrenos. Aquele pai poderia ter cobrado a herança. Ele tem direito disso. Ele poderia ter tratado a herança como uma dívida. Já que você foi lá agora e gastou tudo, você está me devendo. Com juros, inclusive. O pai poderia ter feito isso. Uma vez que o filho foi totalmente egoísta, gastou tudo. Você que é pai que está aqui na noite de hoje me ouvindo, quantas vezes os nossos filhos não quebram, sujam e estragam as nossas coisas? Não é verdade? Isso acontece, se você que é filho que está aqui me ouvindo hoje, isso acontece com nós mais velhos também. Alguns dias atrás eu peguei o carro do meu pai emprestado. Meus irmãos, quando o carro está com meu pai, sempre está uma beleza, mas na minha mão ele dá problema. Eu tenho que arrumar, tenho que devolver o carro intacto. Quantas vezes os nossos filhos não quebram coisas de valor que nós temos? Quantas vezes os nossos filhos não trazem prejuízos a nós como pais? E a mesma coisa acontece aqui agora, é normal. E aqui o pai da parábola nos mostra isso de maneira maravilhosa, porque ele não está interessado em valores terrenos, ele está interessado em valores eternos, ele está interessado em um coração transformado do seu filho, porque veja o versículo de número 31, quando os valores eternos são prioridade, os valores terrenos não importam. Olha o que o pai diz para o filho mais velho no versículo 31, meu filho, tudo que é meu é teu. Por isso, querido pai, querida mãe que está aqui na noite de hoje, e talvez você esteja preocupado com questões materiais, como se fossem mais importantes do que questões eternas, ouça aquilo que eu quero dizer para você na noite de hoje, não existe herança maior que nós podemos dar para os nossos filhos do que Jesus Cristo. Jesus é a maior herança que os nossos filhos podem receber de mim e de você, como pais. Quando nós priorizamos questões materiais, nós percebemos o que move o nosso coração, mas o que o pai da parábola aqui nos ensina é que à medida que o nosso legado espiritual aos nossos filhos é consolidado no coração deles, Deus vai nos dar condições de desfrutarmos de bênçãos, para nós podermos abençoá-los materialmente, mas acima de tudo, espiritualmente. Espiritualmente. É por isso que o filho mais velho então é confrontado pelo pai. O pai que dá compaixão sem perder a razão. Porque não é uma compaixão cega, é uma compaixão dirigida por prioridades espirituais. O que o pai então vai terminar mostrando, e o texto termina declarando, é uma última orientação. Porque se em primeiro lugar o texto nos ensina que uma paternidade fiel precisa dar direção sem perder a correção. Em segundo lugar, o texto nos ensina que uma paternidade fiel precisa ter compaixão sem perder a razão. Em terceiro e último lugar, uma paternidade fiel precisa dar atenção sem perder a instrução. Olhe para o texto, versículo 31 e versículo 32. Agora o pai ouve o filho mais velho, que estava indignado com a situação. Ele dá a devida atenção para o seu filho, porque o mesmo amor e compaixão que existem para receber o filho mais novo, também existem para ouvir aquele que estava com o coração amargurado. Mas a atenção de um pai fiel não pode acontecer sem instrução. Sem instrução. Por isso que nós sempre precisamos rememorar os nossos filhos o caminho da fé. Por isso que tem uma instrução aí, é atenção, mas tem instrução. Veja o versículo, o final do versículo de número 31 e o versículo 32. O texto diz, olha só, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, está projetado aqui, continue lendo comigo. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Não há instrução mais valorosa, legado mais importante, mensagem mais preciosa a ser deixada para os nossos filhos do que essa. Jesus Cristo é a salvação a todo pecador. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, porque esse sim será o maior presente para o coração deles, a palavra de Deus. A palavra de Deus. É isso que os nossos filhos precisam. E é isso que nós precisamos ensiná-los, para que sejamos pais fiéis. Por isso,
Eu quero então concluir esse sermão, voltando à minha introdução, e dizendo: existe sim um manual. Existe um manual de instruções para que nós possamos criar os nossos filhos. Existe um manual que talvez você até esteja carregando ele aqui na noite de hoje. Esse manual é a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. O grande problema, muitas vezes a gente não lê o manual, não ensinamos o manual, às vezes nós até não obedecemos o manual. Sem dúvida nenhuma, nós como pais, por conta disso, erramos. Nós erramos em muitas de nossas decisões com os nossos filhos. Não há pai que não tenha, diante de pelo menos uma situação vivida com o seu filho, olhado para trás e se arrependido. Eu errei com meu filho. Com certeza, isso já aconteceu. Todavia, irmãos, ainda que nós, pais terrenos, falhemos, há um Pai celeste que jamais falhará conosco. Esse Pai é um Pai de amor e de graça, que dá o seu único filho por amor à minha vida e por amor à sua vida. Ele dispensa misericórdia ao não nos tratar conforme nós merecemos, e Ele nos ensina pelo seu exemplo fiel a sermos pais que amam seus filhos, dando a eles pela palavra, pela Bíblia, o manual, o maior legado que eles podem receber, a mensagem de vida eterna em Cristo Jesus. A minha oração e o meu desejo sincero é que essa igreja seja uma igreja formada por pais fiéis, por filhos fiéis, por pais e filhos que entendem a importância da palavra de Deus, pais que não terceirizam a responsabilidade da educação cristã, filhos que obedecem e que amam no Senhor, mas que diante do grande desafio da paternidade, acima de tudo, os pais e os filhos também, aprendam a dobrar os seus joelhos no chão todos os dias, declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele derrame sobre nós a sua graça, a fim de nós sermos pais fiéis para a glória do próprio Deus. Quero te dar um tempo em oração. Curve sua fronte, feche seus olhos, fale com Deus. Eu não sei como você se achegou até aqui na noite de hoje, mas eu sei que há um Deus que nos ouve. Esse Deus está presente aqui agora, ministrando graça, como Pai Celeste. E Ele é capaz de tornar você um filho melhor e um pai melhor. Talvez até um vovô e uma vovó melhores. Peça a Deus a que te direcione a um caminho de fidelidade, para que a igreja dele aqui reunida seja uma igreja reconhecida e conhecida na cidade, como uma igreja fiel, que ama ao Senhor, que dá a Ele toda a glória, todo louvor e toda adoração.